Bom dia. É, hoje eu levantei refletindo, né, e resolvi fazer uma fala aqui. Ontem a minha internet estava caindo, no final da tarde, e eu tinha reunião e comecei a reclamar para o provedor. A última vez que caiu, eu digo, olha, eu estou numa reunião, né? Eu preciso dessa internet. Aí eu consegui entrar de novo, a internet veio, só que esse celular aí e esse aqui, os dois, né? Esse aqui é um antigo. Os dois não estão pegando o sinal do, do modem. Quer dizer que eu estou sem Wi-Fi no meu celular. Aí daqui antes que eu reclame e caia tudo, né? Eu vou fazer uma fala. E eu estou pensando, eu acordei pensando numa coisa assim, ó, refletindo. Numa frase da Ernest Young, que eu ouvi lá na Indonésia. Que diz assim, ó. Se você quiser ter sucesso, coloque as pessoas certas do seu lado. Ernest Young, aquela multinacional de auditoria. Ernest Young. Tem o Ernesto e tem o Young, que são dois homens, que são os grandes donos. Então, coloque a pessoa certa do seu lado. E a gente está vivendo um cenário que as coisas estão mudando. Estão mudando assim de uma forma, né? Eu vou contar uma coisa para vocês. Eu conheci muitos missionários quando era criança, de tudo quanto era país. Da Austrália, da Nova Zelândia, da Escócia, da Inglaterra, dos Estados Unidos, do Canadá. E alguns canadenses queriam me levar para Alberta. Só que eu sou uma pessoa muito, vamos supor assim, vamos dizer que eu sou uma pessoa orgulhosa, né? Eu não, e ser levado, né? Os outros vinham me pagar passagem, me levar para uma terra estranha. A gente ficar devendo tantos favores e a gente não sabe o que vai ser lá. Eu sempre prezei pela minha liberdade, ser livre. Então eu nunca quis, mas eu sempre quis, né? Mas eu nunca quis ir da maneira que me era proposto. Porque eu perguntava aí, eu posso trabalhar, ganhar dinheiro e pagar tudo, né? Nunca me respondeu. Então hoje eu leio que a indústria do petróleo, né, quebrou, a indústria do gás quebrou. As pessoas estão saindo de Alberta. Foi um clima danado. O clima lá é muito frio no inverno. As pessoas não entendem que é menos 30, menos 40, menos 50 graus lá. O verão é enxame de mosquitos, de tudo quanto é tamanho, né, que tu possa imaginar. E quente. As pessoas também não sabem. Tem que morar em Uruguaiana para entender isso. Mas aí o que acontece? Você tem que colocar você tem que ter as pessoas certas para poder trabalhar. E os cenários estão mudando. Então, né, eu tinha um determinado indivíduo para trabalhar. Agora, eu não sei se esse indivíduo que eu tinha, vai se encaixar no cenário atual. Talvez não se encaixe. De repente, né, a internet cai. Assim, a internet cai assim no mundo inteiro. Uma explosão solar lá, BUM! Né? Arrebenta aí. Todo o sistema elétrico, sistema de comunicação. A gente volta para a Idade Média do dia para a noite. Está numa terceira guerra mundial. Porque aquelas nações que são fracas, que não podem lidar com os outros por causa da tecnologia,
porque as outras nações são mais avançadas tecnologicamente, mas essas nações elas têm gente, número de gente para lutar. Então é a hora que elas vão usar para atacar os outros. Eu sou professor de microbiologia, na verdade, tenho doutorado em bioquímica, eu leciono microbiologia. Trabalhei em vários laboratórios com microbiologia, trabalhei com muitos micro-organismos. Mas o ser humano comum, o ser humano normal, ele não sabe como as pandemias, as endemias, as doenças são importantes num cenário de guerra. Tem aquela batalha de Agincourt, que a Inglaterra celebra como, tipo, dia da independência, eles celebram aquela batalha de Agincourt, né? Uma grande festa. Então, os ingleses invadiram a França, né? Eles foram lá. Eles já estavam lá, localizados lá para a Normandia. Lá. E aí resolveram dar uma passeada na França, assim, pegaram acho que uns 20 mil soldados, assim, vão visitar algumas cidades francesas aí. E foram. Só que eles pegaram disenteria, né, amebias, começaram com diarreia. Só que a população começou a observar, os soldados estão com diarreia, começaram a morrer. E o número começou a cair, era 20 mil, aqui um pouco estava com 15 mil, um pouco 12 mil. Né? Isso aí, essas informações eram passadas para os cavaleiros, né, os nobres franceses. Olha, os ingleses estão com problemas de saúde. Eles estão morrendo pelo caminho. Então, com pouco tinha um punhado de ingleses, né? Aí os franceses assim, não, os nobres, vão atacar eles, vamos fazer uma maior festa, né? Vamos arrasar com eles, né? E os caras pegaram as armaduras, assim, né? Né? E os patricinhos, né? Aqueles assim, não, vão atacar, né? E foram, né? Levantaram um exército, assim, do dia para noite de nobres. Só que os ingleses estavam com um arco novo, né? Maior, né? Mais força. E foram atrás dos ingleses, né? Aí quando os ingleses se perceberam que os franceses estavam vindo, né? Fortemente armados, né? Armaduras, tudo, né? Cavalaria, tudo. E eles eram infantaria, né? Eles resolveram cavar, segurar terreno, né? Fazer tipo uma fortaleza. E os arqueiros começaram, arrasaram com os franceses. Eram poucos ingleses. Talvez não tivesse nem 1000. Talvez um número bem menos, tivessem centenas, né? Não sei precisar, né, mas a quantidade. Mas eles arrasaram com os franceses. Uma grande vitória. Então, muitas vezes, né, creio que na maioria das vezes, as guerras foram decididas porque havia uma pandemia. Quando veio a peste negra lá na Idade Média, lá na Europa, os mongóis, eles arrasaram a Europa. A Europa, né, a pessoa estava doente. E eles não pegavam a peste negra, né, porque existiam segredos que não se sabia, né? Em primeiro lugar, os mongóis, né, a família deles viajava em carroções, né? Acompanhava as tropas em carroças enormes. Né? E como o mongol vivia em cima do cavalo, né, o indivíduo que vive em cima do cavalo, ele fica com o cheiro do cavalo. A pulga não pica esses indivíduos. Então não pegavam a peste.
Eles entravam na cidade só para arrasar. Entravam e saíam. Pacatá, 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 né? Matavam um monte de gente, né? Saqueavam. Isso aí ia embora. Né? Então, o cenário ele vai mudando. E aí, de repente, a gente tem indivíduos que não se encaixam nessa situação. Né? Eu sempre falo assim, ó, eu vou para Alberta. Né? Ontem eu recebi informação, ó, Alberta tá entrando em colapso, né, econômico. Eu digo, para mim é melhor, né, porque eu não estou pensando em ir lá para procurar emprego, né. Nunca fui trabalhador, sempre fui vagabundo. Eu quero viver nas montanhas como Freeman, Mountain Man. Então, é muito complicado. Muito complicado. E as pessoas têm que começar a ver isso. O cenário está mudando. Daqui a pouco sai uma terceira guerra mundial. Daqui a um pouco não precisam de escolas, não precisam de universidades. Daqui a um pouco não tem gente para frequentar escolas e universidades. Daqui a um pouco só sobrevive quem tem capacidade de pegar uma enxada e produzir o próprio alimento. Eu tenho essas mãos aqui? Não. Né? Tem que ser um indivíduo que, né? Não é um cara obeso, velho como eu não vou produzir alimento. Nem pra mim, né? Então é uma situação assim difícil. Muito difícil. E a gente tem que começar a pensar. A gente tem que começar a pensar que estamos em outra realidade. Pensar em diferentes cenários. A gente não pode ficar se achando, né? Porque às vezes aquela pessoa lá que eles colocam do lado, eu poderia resolver o problema. É, talvez aquele cara que esteja lá dormindo na rua lá, ele tem muito mais, ele vai encontrar muito mais soluções para a gente do que às vezes do que eu que tenho doutorado, vivo estudando, fazendo cursinho. Segregação que existe no Brasil, existe muito, vai fazer que muita gente que, sabe aquela gente, assim, sabe com quem eu tô falando, tu está falando, né? Vai fazer muita gente desse tipo arrebentar a cara. Ontem eu vi no Facebook, assim, até fiquei assustado da coragem. Eu conheço a pessoa, né, uma amiga minha, Santa Catarina, mulher solteira, muito bonita, muito bonita. Excelente, eu conversei com ela, excelente para conversar tudo. E ela botou lá uma bruxa lá, né, a bruxa experimentando no Facebook, um desenho lá, a bruxa experimentando várias vassouras. E ela escreveu assim embaixo: passei a minha vida inteira experimentando o homem, nunca me acertei com ninguém. Igual a bruxa lá experimentando vassouras, centenas de vassouras lá para experimentar. Eu fiquei assim chocado, né? Ela dá coragem de ela se expressar dessa maneira. E usar esse desenho. Porque os cenários mudaram. As pessoas não foram, por exemplo, ser educadas para relacionamento. Foram educadas para fazerem carreira, estudarem, trabalhar, serem independentes. Mas a partir do momento que começa a mudar a idade, né, a idade começa a mudar, vem a solidão, vem isso, né, vem aquilo outro. Aí começa, não, eu quero alguém para compartilhar a vida comigo. Mas aí fica difícil. Eu estou fazendo essa contextualização porque as coisas vão mudando. Quem é que sabe cavar um poço?
Quem que sabe matar um animal, um boi aí, um animal no mato aí, esfolar a pele. Existe uma tecnologia até para matar um animal e transformou o músculo em carne. E dali para charque e outras coisas aí, tem que ter salto, isso, aquilo outro. Pânica, que eu brinco com os alunos de alimentos. Você sabe fazer pânica? Pânica é feito com metade de carne, metade de gordura e tem que usar aquelas frutinhas que tem lá na América do Norte, lá, que eu sempre esqueço o nome, strawberry, blueberry, né? E fazer uma massa e misturar, não sei como é que eles faziam antigamente, porque eu não tinha essa máquina de moer, né? Mas faziam, era comida de índio. Dizem que dá para comer em várias décadas, né? Se conserva. Né? Mas é complicado. A gente tem que começar a pensar quem a gente vai colocar ao lado da gente. Um dia eu fiz um vídeo, a gente não entra no mato sem cachorro. Né? Senão a gente se perde. Né? Quanto pega experiência, aí tu descobre que tem vários tipos de cachorros. Eu tenho um cachorro aqui, se eu fazer uma fala, ele não quer que eu faça a fala, de ciumento que é. Né? Então é complicado. O mundo tá um pouco, tem uma mudança de polos aí, ó. Quando você vê o sol está nascendo no oeste. Sabe o que é o sol nascer no oeste? Para a religião, os muçulmanos assim, que o fim do mundo é quando o sol nascer no oeste. Isso vai acabar ocorrendo. Vai acabar ocorrendo, né? Porque dizem que a Terra vai dar duas, né? E depois vai mudar para o leste como era antigamente. Mas em tudo isso existem grandes transformações. Doenças, guerras, fome, sede. Sabe o que é sede? As águas se tornarão amargas. Isso é bíblico. Grandes ondas. Se fizer uma curva de nível do Polo Norte ao Equador, dá mais de 30 quilômetros. Se der uma mudança brusca, que os cientistas dizem que isso já ocorreu, em menos de 2 horas, mudança de polo, vai criar uma onda de quantos quilômetros? 10, 15 quilômetros. Eu tinha um professor lá em Toronto que um dia ele parou a aula, né? Porque aqui o aluno gosta de reclamar quando o professor fala de alguma coisa fora do assunto, né? Ele se acha o máximo. Lá o aluno fica quieto. Aí o professor parou a aula e começou, mudou assim do assunto, não tinha nada a ver com a aula. E ele falou assim, vocês sabem, se virou para a gente, vocês sabem a altura das rochosas? Aí todo mundo ficou olhando assim, porque o aluno, por aí, ele não é acostumado a abrir a boca. Aí, como eu sou brasileiro, né, eu falei assim, uns 5, 6, 7 mil metros. São bem altos. Tem areia do lado de cá. Fizeram muita pesquisa e descobriram que tem areia do mar do lado do continente. E aí foram atrás. Mas como? Aí eles começaram a conversar com os nativos, assim, não, houve ondas gigantescas, né? Formação passada de pai para filho. E foram na Ásia e descobriram, né, que tem registro de ondas, mega ondas, né, que ocorreram. Então,
Essa é uma fala meio longa, né? Mas infelizmente a gente tem que começar a pensar diferente. Senão, a humanidade vai acabar, né? Com quem é que você vai para o mato, né? Esses dias aí eu vi um cara aí, o cara pensa da mesma maneira que eu, né? Ele fala assim, que um pouco vai ter um momento de fugir, mas eu tenho filhos, isso, aquilo. Aí o cara faz assim umas falas assim que a gente nunca pensa, nunca olha no ponto de vista que ele tá abordando, assim, pô, eu nunca tinha pensado nisso, nunca tinha pensado naquilo. Porque as pessoas não param para pensar. Nos Estados Unidos, de repente, houve milhões, ó, milhões de pessoas desempregadas. Lá tem seguro-desemprego. Aí eles começaram a emitir dinheiro, né? Emitir. Mas se vocês forem ver o cenário, a Bolsa de Valores segue subindo. Né? Então, são coisas assim que a gente tem que começar a refletir, né? Que um pouco tudo isso aí arrebenta, essas bolhas aí, ó, bolha imobiliária, bolha econômica, né? Isso aqui, outra arrebenta, sai uma terceira guerra mundial. Tinha um sujeito lá, fanático lá, né? Que matou o príncipe Ferdinando, que era um senhor idoso, né? O príncipe Ferdinando, matou o cara. Ele não sabia que estava começando, que com aquele assassinato ia começar a Primeira Guerra Mundial. O Hitler pegou o poder, chanceler. Ninguém imaginaria que ia começar a Segunda Guerra Mundial. É. Quando eu vejo assim o Bolsonaro, por exemplo, desculpa falar do Bolsonaro, né? O cara não tinha como ganhar as eleições, ele ganhou. Porque os cenários começaram a mudar. Eu não tenho vergonha, eu sempre votei no PT. Mas quando o Bolsonaro ganhou, eu cheguei a receber telefonemas de colegas de trabalho dizendo assim, eu votei no Bolsonaro. Eu votei no Bolsonaro por essa e por aquela razão. Então, então é complicado. Eu não esperava que um cara, né, como ele ganhasse, assim, não tinha assim um grupo, né? Nem a televisão, né? A mídia arrebentou com a mídia, né? Hoje o celular, né? Isso aqui, ó, né? Que eu acho que o provedor bloqueou o sinal para o Wi-Fi para eu poder a participar da reunião, né? Isso mudou o mundo, mudou todo o cenário até político brasileiro. Deu um baque danado. E vai dar mais ainda. Porque vem cortes aí que eu escuto, né? Que eu fico assim, tipo, pô, cara, eles vão fazer isso, né? E vão. Os cenários estão mudando. As situações estão mudando. Quando eu vou lá para a chácara lá brincar de fazendeiro lá, de roçar lá, não penso que eu sou doente mental, não. Quer dizer, eu penso assim, numa hora eu vou ter que vir para cá, acampar aqui, né? Sei lá, né? O que acontece, né? Pouco todo o esgoto vem para cima. Doenças, né? Se eu tivesse um barraco lá naquela terra lá, se tivesse água, luz, eu tinha mudado para lá. No cenário dessa pandemia aqui que nós estamos vivendo. Porque tem gente aí que não está nem aí, né? Tem vizinhos aí que, se deixar, fazem festa dia e noite. Ninguém usa máscara. Mas, aqui um pouco vem outro.
Eu quero fazer um vídeo sobre micro-organismos patogênicos emergentes. Né? O cenário está muito feio. Né? E a gente vai ter que se adaptar ou a gente vai perecer. Né? Um abração para todos vocês. Bom dia.